Nessa videoaula vamos trabalhar com planilhas do GeoGebra e em especial com a barra de ícones de uma planilha. São conteúdos dessa videoaula. Algumas funções da barra de ícones de uma planilha. Como criar listas, matrizes e tabelas a partir dos dados de uma planilha. E como trabalhar uma função em conjunto com o recurso de planilha. Inicialmente, vamos exibir a planilha no software GeoGebra. Como podemos ver, ao carregar uma planilha no GeoGebra, a barra de ícones é alterada. São exibidos apenas 4 ícones com algumas funções específicas. Se eu clicar na janela de visualização, fica ativada a barra de ícones padrão. Se eu clicar na planilha, fica ativada a barra de ícones relativa à planilha. Vamos digitar alguns valores em nossa planilha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então temos aqui valores ocupando 3 linhas da planilha e 2 colunas. Vou clicar no primeiro valor, segurar o mouse e arrastar até o valor 6. Tenho agora todos os meus valores selecionados. Clicando no terceiro ícone, eu tenho algumas opções. Criar lista de pontos, criar matriz, criar tabela e criar caminho poligonal. Vamos acessar a primeira opção, que é criar lista. É carregada uma caixa de diálogo onde aparecem alguns itens que devemos analisá-los. O primeiro item que devemos analisar é o nome. Eu posso apagar o nome atual e colocar um nome escolhido por mim. Vou digitar então L_1. Nas opções aparecem objetos dependentes e objetos livres. Vamos criar uma primeira com objetos dependentes e em seguida criamos outra com objetos livres. Ordem das linhas ou ordem da coluna, veja o que acontece. Se eu deixar em ordem da coluna, ele pega todos os valores da coluna A e depois todos os valores da coluna B. Se eu clicar em ordem das linhas, ele pega todos os valores da linha 1, depois todos da linha 2, depois todos da linha 3. Por isso que está 1, 4, 2, 5, 3, 6. Vou deixar então em ordem da coluna e clico em criar. Vou acessar novamente a opção e vou criar uma nova lista. Chamarei essa lista de L_2. Vou obedecer novamente a ordem da coluna e agora vou criar com objetos livres. Criar. As listas são idênticas. Vou clicar aqui na célula A1 e vou modificar o valor. Vou colocar aqui então 7. Enter. O que aconteceu? A lista L1 modificou o primeiro valor. Por quê? Porque ela é dependente da planilha. E a lista L2 não modificou nenhum valor. Por quê? Porque ao ser criada, ela não mantém nenhum vínculo com a planilha. Ela é apenas criada a partir dos dados da planilha e não permanece com o vínculo. Então, ao alterar os valores da planilha, ela não se altera. Então, esta é a diferença entre uma lista com dados dependentes e dados não dependentes. Com os objetos ainda selecionados, vamos clicar novamente no terceiro ícone e acessar a opção Criar lista de pontos. O GeoGebra exibe essa caixa de diálogo. Vou renomear para L_3. A opção objetos dependentes e objetos livres, vou deixar com objetos dependentes. Vou agora olhar esta opção. Aqui diz XZY ou YZX. Eu vou acessar a segunda propriedade. Nosso primeiro valor do ponto é da coluna B e o segundo valor é da coluna A. Ou seja, o X é o valor que está na coluna B e o Y é o valor que está na coluna A. Se eu modificar aqui para outra opção, a lista passa a ter o primeiro valor de cada coordenado como um valor da coluna A
e o segundo valor, o valor da coluna B. Vou clicar em criar. Podemos observar que o GeoGebra cria uma lista 3 na janela de álgebra, cria 3 pontos também exibidos na janela de álgebra, exibe os pontos na janela de visualização. Vamos selecionar novamente os nossos pontos e a partir deles vamos criar uma matriz. Então, clico novamente na ferramenta e criar matriz. Ele vai me dar a possibilidade de nomear a matriz. Vou nomear a matriz com M maiúsculo e vou criar. O GeoGebra cria uma matriz e a exibe na janela de álgebra. Por último, com os valores ainda selecionados, vou clicar novamente na ferramenta e vou criar uma tabela. E vou nomear essa tabela de tabela. Eu também tenho as opções dependentes e livres, e aqui eu posso também calcular a transposta ou deixá-la de forma normal. Clico em criar e o GeoGebra exibe uma tabela na janela de visualização. Clico na janela de visualização e eu posso clicar na minha tabela e reposicioná-la em qualquer lugar da janela de visualização. Como os valores da tabela são dependentes da planilha, se eu modificar algum desses valores, vou modificar o 2, por exemplo, para menos 5, o valor na tabela também é modificado. Agora vamos abordar como trabalhar com uma função em conjunto com uma planilha. Na caixa de entrada, vou digitar a minha função. f de x igual a 2 vezes x mais 1. Como a gente pode ver, foi construída tanto a expressão da função na janela de álgebra, como o seu gráfico na janela de visualização. Eu quero construir uma planilha que tenha uma coluna com os valores de x e a outra coluna com os valores de f de x. Então, vou digitar um cabeçalho, x e f de x. Então, na célula A1 eu digito x e teclo Enter. O que acontece? O GeoGebra não entende o x que eu digitei como um rótulo para aquela coluna, ele entende como uma função. Então, para que isso não aconteça, eu vou voltar à célula 1, eu vou abrir aspas duplas, digito x e fecho aspas duplas. Teclo Enter, o GeoGebra entende como um rótulo x. Na célula B1, eu vou abrir aspas duplas, digitar f de x e vou fechar aspas duplas. Enter. Então, agora eu tenho a coluna A nomeada de x e a coluna B nomeada de f de x. Na célula A2, eu vou digitar o seguinte, menos 1, nosso primeiro valor. Na célula A3, eu vou digitar o seguinte, igual a A2 mais 1. Isso fará o GeoGebra pegar o valor da célula A2 e somar 1 a ele. Teclo Enter, então menos 1 mais 1 dá 0, como está calculado aí. Coloco novamente a seleção na minha célula A3 e vou arrastar até aqui e soltar. Vou colocar o meu cursor aqui na célula A5 e quero saber o que tem aqui no conteúdo da célula A5. Teclo F2 e ele mostra que é a célula A4, a célula anterior mais 1. E assim ele faz com todas. Agora na célula B2 eu vou digitar o seguinte, igual a F de A2. Fecho o parêntese. Ele vai pegar o valor que está na célula 2, vai calcular a imagem desse valor. Teclo Enter. Então, ele calculou f de menos 1 e deu menos 1. Agora, coloco a seleção em B2 e clico nesse cantinho e arrasto até B7. Ele copiou a mesma forma para as células que estão abaixo de B2. Então, a gente obteve aqui uma tabela com valores da nossa função. Só para a gente testar, eu vou selecionar esses valores e vou clicar em
criar uma lista de pontos. Clico em criar lista de pontos, ele pede algumas opções, eu clico em criar. Como a gente pode ver, ele criou uma lista de pontos que estão todos eles sobre a nossa função, então quer dizer que ele fez o cálculo corretamente. Vou desfazer essa minha ação. Agora seleciono todos os dados novamente e vou clicar novamente na ferramenta e criar uma tabela. Eu vou nomear aqui a tabela de T maiúsculo, clico em criar. Aqui está a minha tabela. Eu posso analisar alguns valores da função em conjunto com essa tabela ou em conjunto com a planilha. Se eu fechar a planilha, os dados da minha tabela continuam ali. E também os dados da minha planilha não se perdem. Se eu reexibir a minha planilha, os dados continuam lá. Vou fechar novamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou modificar a minha função. Então, clico na caixa de entrada e vou dizer então que f de x é igual a menos x mais 2. Enter. O GeoGebra modificou o gráfico da função, como era de esperar, e modificou os valores das imagens de cada um dos elementos da coluna x. Agora eu vou exibir novamente a minha planilha. Vou aumentar aqui a sua área e na coluna C vou digitar o seguinte comando: igual a A2, B2. Enter. Então, eu estou construindo os nossos pares ordenados aqui na coluna C. Coloco a seleção na célula C2, clico e arrasto com o mouse e aqui estão exibidos novamente os pontos, que são os pares ordenados tanto da tabela quanto da planilha, na janela de visualização e aqui na planilha. Esses recursos permitem analisar uma função em suas múltiplas representações. Na janela de álgebra, a representação algébrica, na janela de visualização, a representação gráfica e também a representação tabular, e na planilha, a representação tabular.